Muito bem. Nós estamos no mês especial para as igrejas reformadas, o mês de comemoração de 503 anos do início da Reforma Protestante, ou que se convencionou a chamar de início da Reforma Protestante. Na verdade, a Reforma ela já antecede em algum tempo a data específica de 31 de outubro de 1517. Na verdade, você tem um grupo considerável de sacerdotes, de teólogos, que eram chamados de pré-reformadores. Mas esses pré-reformadores não são tão conhecidos, mas prepararam um caminho que vieram a ser conhecidos como o grupo dos reformadores. E esse grupo da reforma pegou ali um século quase que inteiro, de 1517, no caso, até cerca de 1600. Só que os efeitos do que aconteceu na Reforma Protestante, ela percorreu séculos e séculos e séculos até nos atingir aqui. A bem da verdade, dia 31 de outubro de 1517 é a data onde um atrevido, corajoso, temperamental e, por vezes, até mesmo orgulhoso e um pouco arrogante sacerdote chamado Martinho Lutero, na Alemanha, vai até a porta da catedral do Castelo de Wittenberg, que era um agregado ali também com a Universidade de Wittenberg, e prega com um martelo as suas famosas 95 teses. Eram 95 teses, 95 pontos que contradiziam, combatiam desvios que estavam acontecendo já há muito tempo de nível teológico, de nível moral, e até mesmo de gestão da igreja medieval. Lutero ele não se conformava com o caminho que a igreja estava tomando naquela época. E aí ele faz esse ato. Aí você pensa assim, peraí, então quer dizer que ele foi na porta da catedral e pregou com um martelo? Aquilo era comum, viu? Ali era como se fosse um mural, você poderia pregar algumas coisas ali. Recados eram deixados ali, documentos de conhecimento público eram deixados ali. É como o mural da empresa que você tem. Apesar de que não tem se usado muito mural em empresas agora. Se usa mais e-mail, o grupo de WhatsApp da empresa. Aquele era o grupo de WhatsApp de Wittenberg. Então, grudado ali, aquelas 95 teses seriam lidas por todos. O problema é que essas 95 teses, bem como todo o desdobramento que vai acontecer a partir daquele gesto de Lutero, e vai inundar e fazer um barulho que você não imagina o quanto foi naquela época na Europa quase que inteira, o problema é que aquele movimento foi feito numa época em que você declarar a fé de uma maneira diferente do que a tradição da Igreja Católica medieval afirmava, significava que a sua cabeça estava em jogo. Não significava que você ia perder amigos, não significava que você ia perder meramente o emprego, não significava que haviam pessoas que iam torcer o nariz para você. Na verdade, esse cenário está ficando cada vez mais raro no nosso país, porque cada vez mais crescem as igrejas evangélicas e dizer que é evangélico virou um status considerável. Ator da Globo diz que é evangélico, cantores dizem que são evangélicos, artistas dizem que são evangélicos, escritores dizem que são evangélicos, políticos em massa migram para a igreja evangélica. Então, você não tem aquele risco de vida por afirmar algumas coisas. Mas eu vou dizer para você que o risco de afirmar coisas tão importantes quanto o que foi considerado como o bojo, o arcabouço da reforma protestante, ele não é algo tão arriscado hoje em dia, porque
E prestem bem atenção, porque nem fora, e mais vezes do que gostaríamos de admitir, nem dentro da igreja brasileira, você encontra mais todas as doutrinas e as afirmações de fé que provieram da reforma protestante. É isso aí. O que eu estou querendo dizer é que mesmo igrejas reformadas não sabem o que foi dito na reforma, não sabem quem são os reformadores, não sabem do que eles se tratavam, eles sabem apenas que viraram evangélicos, viraram crentes. E aí eles se apegam a alguns caminhos. Você tem hoje no cardápio evangélico um evangelho coach. Eu sei discernir entre o coach, que faz sentido e que é um grande benefício para a sua vida. Eu entendo que há um viés aí de treinamento, de preparação, de auxílio, de consultoria, de preparação, de ajudar você a lapidar habilidades, a você se conhecer um pouco melhor. Existem áreas do coach muito proveitosas, mas eu estou falando da fé coach, da teologia do coach. É uma teologia onde você é o centro. Você também tem a teologia da prosperidade, muito famosa nas igrejas neopentecostais, que não são conhecidas como herdeiras da tradição da reforma protestante, mas mesmo assim são conhecidos como igrejas evangélicas. Então, igrejas evangélicas, para o senso comum, ela envolve tanto a teologia do coach, quanto a teologia da prosperidade, quanto a teologia liberal. Teologia liberal é uma praga na igreja. Teologia liberal, ela vai solapar várias dessas doutrinas que nós carregamos dentro do arcabouço da reforma protestante, e você vai ter os reformados. Os reformados, por sua vez, eles se dividem em três grupos. Primeiro grupo de reformados, você vai ter aqueles que dizem que são reformados, mas não fazem a mínima ideia do que isso significa. Foram batizados numa igreja reformada, nasceram numa igreja reformada, mas não sabem o que significa ser reformado. Você vai ter um segundo grupo, que são os estetas da reforma. Quem são os estetas da reforma? São homens que leem principalmente intérpretes atuais da reforma protestante, alguns pastores, alguns teólogos, que se dizem herdeiros da reforma protestante, herdeiros, em particular, no nosso caso, de Calvino, então eles se dizem calvinistas. Então o que eles estão querendo dizer é que se Calvino vivesse hoje, ele diria as coisas que eles dizem, se comportariam como eles se comportam, adorariam a Deus como eles adoram. Normalmente esse grupo, eles são facilmente enganados por uma carapaça de reforma. Então existe o jeito de se vestir reformado, existe o jeito de falar reformado, existe a gíria reformada. Então é uma capa da reforma. Normalmente são muito agressivos, normalmente são bem sectários, normalmente eles são muito preguiçosos para evangelismo, porque eles passam a maior parte do tempo batendo boca nas redes sociais ou na pregação, e normalmente eles falam para um grupo muito pequeno de pessoas. Não porque o grupo muito pequeno seja aquele de pessoas que não suportam a sã doutrina, é porque eles são realmente pessoas que não agregam a partir do evangelho. Eles afastam usando o pretexto da reforma protestante. Esses são os estetas. Então, tem pessoas que vestem Calvin Klein, tem pessoas que vestem Armani e tem pessoas que vestem Calvino, tem pessoas que vestem Lutero, tem pessoas que vestem John Knox, tem pessoas que vestem a grife reforma protestante. Eu posso dizer que eu já fui dessa grife, eu já vesti essa grife. Nos meus primeiros tempos de caminhada na fé, eu passei por um período ali de uns 2 anos, onde eu queria tacar fogo em todo mundo que não era reformado. Botar numa fogueira, amarrar assim, e jogar na fogueira e falar assim, quem herege, batia a boca com um monte de gente, fazia faculdade na época, falava, brigava com todo mundo na sala de aula, e eu achava que estava defendendo a sã doutrina. Na verdade, eu era um esteta da reforma.
E aí você tem o terceiro grupo. O terceiro grupo, que eu considero que são os verdadeiros reformados, eles entendem que Deus está agindo na história muito tempo antes da reforma. E eles entendem que a reforma protestante foi um movimento do próprio Deus na vida da igreja através de homens e mulheres que atuaram durante um determinado período de tempo. Mas que eles não são o começo, o meio e o fim das escrituras. O começo, o meio e o fim da revelação. Eles são homens e mulheres piedosos que retornaram para verdades perdidas há muitos séculos pela igreja medieval. E a partir dessas verdades, nós podemos pensar a nossa igreja hoje. Porque uma coisa que vai acontecer com o esteta da reforma é que ele vai ficar preso ao passado. Ele acha que ele está vivendo 5 séculos atrás. Então ele quer brigar com as pessoas como se fosse 5 séculos atrás. E ele para de prestar atenção nos nossos dias e usar todo o ensinamento da reforma para enxergar a igreja dos nossos dias e para viver a igreja dos nossos dias, com as verdades que a reforma trouxe à tona novamente. E esse é o nosso desafio nessa série de mensagens especial. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar para os nossos dias, a gente vai ver uma mensagem muito clara. Deixa eu só colocar aqui o slide para vocês olharem. Aí. Tem uma mensagem muito clara nos nossos dias, e essa mensagem é a seguinte: a mensagem dos nossos dias, em relação à fé, em relação a fatos, em relação a qualquer pessoa que chega e afirma que conhece a Deus, que ouviu Deus, que tem informações sobre Deus, é a pós-verdade. A pós-verdade é o que tem gerenciado as escolhas culturalmente, principalmente da nova geração, principalmente daqueles que estão sendo formados pelas redes sociais. As redes sociais são um espelho desse comportamento de pós-verdade dos nossos dias. Mas o que é pós-verdade? Pós-verdade foi utilizada em 2016 num dicionário famoso, o dicionário de Oxford, como a palavra do ano, a palavra que mostrava o pensamento da época, o pensamento do nosso tempo. Então, pós-verdade é a prioridade das emoções e convicções pessoais em relação a um fato. E isso é uma virada de página, meu irmão, minha irmã, meu visitante, meu amigo, é uma virada de página na história humana tremenda. Por que é uma virada de página tremenda? Porque você vai ter, a partir dos historiadores, na Idade Medieval, o que eles chamam de misticismo. A verdade era mística, a verdade era uma revelação divina. A verdade era uma revelação divina administrada pela igreja. Ok? A grosso modo, no mundo ocidental. Quando vem dali 300 anos para cá um movimento que vai se tornar o movimento da ciência moderna, você vai ter a verdade científica. Ou seja, a ciência é capaz de mostrar tudo o que você precisa saber sobre a natureza, sobre o universo, sobre você. Basta dar tempo a ela que a ciência vai te mostrar. Então surgiram grandes embates ali, principalmente século XIX, começo do século XX, grandes embates entre ateus ou liberais, teólogos liberais que adotavam algumas premissas que cientistas ateus adotavam, filósofos ateus adotavam, e uma grande briga dizendo o seguinte: a religião está dizendo para vocês uma verdade, mas a verdade é o que a ciência está dizendo. Então não havia uma discussão de se há uma verdade ou não há uma verdade sobre as coisas, sobre a vida, sobre você, sobre a moral, sobre as pessoas, sobre nada. Não havia essa dúvida. A dúvida que havia é quem está falando a verdade. E por que os nossos dias é uma virada de página tão grande? Porque a pós-verdade vai dizer assim: essa discussão é inútil. Todos estão falando a verdade. Depende do que você sente e depende da sua opinião.
Essa é a pós-verdade. E tem um documentário que expressa muito bem a filosofia do nosso tempo, que é esse aqui, O Dilema das Redes Sociais. Você deve ter visto na Netflix, se não viu, assista, me foi indicado pela minha esposa. Basicamente, o documentário inteiro, que é uma série de entrevistas feitas com engenheiros, com produtores, com técnicos e com idealizadores das redes sociais, o cara que criou o algoritmo das redes sociais é entrevistado nesse documentário. Basicamente, o documentário diz o seguinte: o que lhe é apresentado na internet como realidade, em geral, é aquilo que você gostaria que fosse realidade. Por quê? Porque, não sei se você sabe, as redes sociais, elas se movimentam, elas agem conforme um algoritmo. Então, eles percebem quanto tempo você parou num anúncio, que páginas você tem visitado, quantas vezes você tem visitado, quais são os temas do seu interesse. Dentro desses temas de interesse, qual é a opinião que normalmente você busca? E aí o algoritmo vai te empurrando naquilo que a gente acha que é uma livre consulta no Google, uma livre consulta no Facebook, vai aparecendo pop-ups, aquelas janelinhas de assuntos para você. Você já não teve aquela impressão de, poxa vida, eu tenho pesquisado muito sobre aumento da temperatura do clima global. E aí começou a aparecer para mim só coisa sobre o clima, só coisa... É coincidência? Não, é o algoritmo. Só que o problema é que ele filtra aquilo que você quer ouvir, para que você fique mais tempo nas redes sociais. O que é isso? É uma manifestação do mundo que nós estamos criando a partir da pós-verdade. Um mundo onde a gente possa ouvir o que nós queremos, sentir o que nós queremos, estabelecer como verdade o que nós queremos. Pois bem, o que isso tem a ver com a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje? O grande problema é que a pós-verdade, ela não está só dos lados de fora do muro da igreja, ela está dentro da igreja. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu sou pastor. E eu sei do que eu estou falando. Cada vez mais, aconselhamentos, consultas, conversas terminam da seguinte maneira, quando eu estou conversando com alguém de dentro da igreja. Termina assim: então, pastor, respeito muito sua opinião, a sua interpretação das escrituras, dessa Bíblia sagrada, né? Mas eu entendo de uma outra maneira. E aí, a minha pergunta sempre é a mesma. Você entende de outra maneira? Você encontrou alguma outra coisa na Bíblia que possa te dar uma outra direção? Não, pastor, é que eu acho que Deus tem falado comigo assim, de um jeito especial. Eu acho que na minha vida é diferente. Isso é a pós-verdade falando pela boca de evangélicos. Isso é a pós-verdade falando pela boca de reformados. Membros de igrejas reformadas, cada vez mais e mais, falam esse tipo de coisa. É uma das coisas que eu mais ouço na igreja. Seja que eu pastoreio, seja de fora que eu pastoreio. Entendam, meus irmãos, eu não estou falando que as pessoas chegam para mim e dizem que não creem em Deus, que elas não creem que exista um ser superior, que esse ser superior não ama elas. Elas creem que ama elas. Elas não estão falando que eu estou mentindo. Elas não me agridem, elas não falam com qualquer um daqueles que vierem com a palavra de Deus, com a Bíblia, falar assim, olha, você está enganado, você está equivocado. Ela não vai brigar com você. Ela vai aceitar que para você é assim, mas para ela não é. Essa é a pós-verdade dentro da igreja. Só que isso vai ao encontro, ou contra, a própria reforma, o espírito da reforma protestante. Como eu te falei, a reforma protestante ela é muito ampla. E dentro da reforma protestante você vai ter vários caminhos. Você vai ter gente em desacordo. Lutero e Calvino, por exemplo, não concordavam 100% com tudo que um dizia para o outro.
você não vai ter essa concordância, inclusive luteranos e calvinistas vão seguir caminhos diferentes, a ponto de se transformar em linhas teológicas diferentes dentro da reforma protestante. Mas, depois de uma série de confissões de fé, depois de uma série de documentos onde coisas semelhantes eram escritas simultaneamente, mas sem ser necessariamente combinado, chega no século XX e alguns autores modernos, teólogos modernos, captam ali naqueles documentos um certo resumo. E aí surgem os slogans. Que slogans são esses? Pastor, se eu pudesse resumir em 5 pontos a reforma protestante, para começar a aprender sobre ela, como você resumiria? Nesses 5 pontos. A reforma protestante, ela, ao invés de dizer, deixa eu só recuar um pouco aqui, ao invés de dizer que tudo é verdade, várias coisas são verdade, cada um tem a sua verdade, cada um sente de forma diferente, ela vai ser extremamente restritiva. Ela vai falar que só as Escrituras, só a Bíblia é fonte, regra de fé e prática para a sua vida. Só as Escrituras são consideradas um documento fiel à vontade de Deus. Só Cristo é aquele capaz de realizar a obra de salvação dos seres humanos. Só a graça, só através da graça você pode ser salvo. Você não tem que conquistar nada, você não alcança nada com seu esforço. É tudo graça de Deus. Cristo venceu para te dar gratuitamente aquilo que ele conquistou. Só a fé justifica você diante de Deus. Só a fé. Você não é justiça por fé em você mesmo. Você não é justiça por causa das suas habilidades, das suas características, das suas qualidades. É por você confiar na tarefa que outro fez, e no caso o outro, Jesus Cristo, é que Deus considera você justo. E finalmente, glória só a Deus. Tudo que é feito, tudo que acontece na criação, no mundo, é para a glória de um só e um somente Deus. Então, somente, só. São os famosos solas da reforma. Somente, não tem outro. Esse é o motivo porque a teologia reformada é considerada por muita gente como ultrapassada. Não é porque ela tem muito tempo de vida, não é porque ela tem 5 séculos de história, é porque ela é restritiva. É porque ela, na verdade, é exclusivista. Ela não abre mão para outras interpretações. E ela alega que a base, essas 5 colunas que sustentam a teologia reformada, são nada mais, nada menos do que afirmações, confissão de fé da própria Escritura. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo 3, vai apontar para aquele primeiro somente que a gente viu. Somente a Escritura é regra de fé e prática. Sem esse somente a Escritura é regra de fé e prática, não existe discipulado com Cristo. Eu vou repetir para você. Sem que você afirme que só a Escritura Sagrada, só a Bíblia, é regra de fé e prática na sua vida, não existe discípulo de Jesus. Eu vou ser mais claro ainda, correndo o risco de você desligar agora mesmo a transmissão e ir para um outro canal que te ensine algo mais gostoso de se ouvir. O que eu estou dizendo é o que você está ouvindo. Caso não se afirme que só a Escritura é a regra de fé e prática, você não é um discípulo de Jesus. É isso que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso? A própria Escritura, através de 2 Timóteo capítulo 3, escrita por Paulo a um discípulo dele, dando orientações de como ele deveria pastorear, liderar e pregar, a própria Escritura já antevê de muito tempo esse tempo que a gente vive. Então eu queria mostrar isso para vocês. No capítulo 3, versículo 2 e 5, Paulo vai dizer que
que surgiriam homens nos últimos dias que teriam mais prazer nos seus desejos, seriam mais amigos dos seus desejos, dos seus prazeres, do que amigo de Deus. Então, entre ouvir alguém que diz que as escrituras são a verdade para a sua vida, a regra de fé e prática para a vida, e ouvir os desejos do meu coração, eu vou ouvir os desejos do meu coração. E esses homens também, eles gostam mais da aparência da piedade do que o poder que vem com a transformação da palavra de Deus. Então, eu gosto de parecer que eu sou piedoso e espiritual, mas, de fato, eu não gosto muito dessa ideia de Deus dando orientações para a minha vida. As Escrituras vão também dizer, no versículo 6 e 7 de 2 Timóteo, capítulo 3, que existiam mulheres extremamente instáveis, e a tradução para mulheres ali é mulherzinhas. Então, Paulo está falando de forma debochada. Existirão mulheres instáveis, que querem viver pelo seu próprio desejo e são seduzidas por esses homens que têm aparência de piedade. E essa aparência de piedade faz com que elas se desviem do caminho. São mulheres que vivem aprendendo com esses mestres, mas elas nunca conhecem de fato a verdade. Aqui, mulheres, você pode encarar também qualquer pessoa que vai atrás daquilo que lhes convém. E para cada coisa que te convém, vai ter alguém no YouTube fazendo uma palestra que você vai adorar ouvir. Você vai ter também, no versículo 11, Paulo falando daqueles que os perseguem, falando que ele tem dado testemunho fiel da palavra de Deus, mas que ele é perseguido por isso, e ele tem muito sofrimento causado por esses perseguidores. Gente que não quer ouvir a palavra, gente que quer perseguir, gente que quer separar, gente que quer ofender, gente que quer tirar do caminho qualquer um que aponte para a palavra de Deus. E você tem no versículo 13 também um outro tipo de pessoas, perversos e os impostores. Gente que engana e que são enganados. Porque quando você engana e é enganado, você tem uma cultura. Pega uma pessoa dizendo alguma coisa, qualquer verdade que a gente tenha por aí que é dita como verdade. É uma voz isolada. Junta ali 50, 100, 500. Peraí. Bota na rede social e monta um grupo com 1 milhão de seguidores. Aí você tem uma cultura, aí você tem um consenso. E essas pessoas vivem o tempo todo enganando e sendo enganadas. Deus só pode nos amar, Deus só pode gostar da gente, não importa o que a palavra de Deus diga, não importa o que esse livro que eles dizem que é a palavra de Deus digam, nós vamos afirmar um para o outro que nós estamos certos. Você tem ali, pulando agora para o capítulo 4, mais um tipo de pessoa. Versículo 3 e 4 desse capítulo 4. Pessoas que, segundo Paulo, não suportarão a sã doutrina. Pessoas que buscam mestres segundo os seus desejos. O Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele fala que são pessoas que sentem coceira nos ouvidos. O que você quer quando você tem uma coceira no ouvido? Que alguém coce. Então, são pessoas que vão atrás de alguém que coce os ouvidos, num sinal de quem é que eu posso ouvir que vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Recentemente, eu conversei com uma pessoa que já havia consultado pelo menos uns 3 pastores. Pelo menos. Eu era ali o 4º pastor que a pessoa estava consultando. E aí eu fui verificar o que os outros 3 pastores tinham dito, tinham falado, tinham aconselhado para essa pessoa. E todos eles tinham aconselhado a mesma coisa. Por que é que ela estava no 4º pastor? Se eu abri a Bíblia e falei para ela, olha, a vontade de Deus para a sua vida é essa aqui. Porque ela estava buscando até encontrar alguém que lhe coçasse os ouvidos. Estava buscando um mestre segundo os seus desejos. Não ouvi mais falar dessa pessoa, não quis falar mais comigo, porque ela ainda está na sua busca. Quem é que vai dizer aquilo que eu quero ouvir? E são pessoas que preferem mitos à verdade. Se o que vem da boca de Deus, se o que vem de Deus é a palavra da verdade,
essas pessoas não querem a verdade. O grande ponto dessas pessoas que Paulo vai apontar não é um zelo de será mesmo que as escrituras, esse livro que dizem aí, a palavra de Deus, realmente é vinda de Deus? Será que não é uma invenção de homens? Eu confesso que houve um grande período de tempo da minha vida que eu acreditava que o grande problema das pessoas é que elas não tinham sido convencidas ainda. E aí eu começava a estudar todo tipo de argumento. Não, eu li um livro agora, estudei, vi dados arqueológicos, dados históricos, eu quero explicar tudo direitinho para as pessoas, porque quando elas entenderem esse livro maravilhoso, elas vão compreender e elas vão se entregar. Não, não. Quando as pessoas querem buscar os seus próprios mestres segundo os seus desejos, e o nosso tempo revela isso, não interessa a verdade. Volto a dizer, meus irmãos, nós vivemos dias onde a verdade não interessa. Já houve uma época em que, se era verdade ou não, consistia num constrangimento, as pessoas ainda debatiam. Não há verdade. Virou um senso comum, gostosinho de um repetir para o outro. E sabe por quê? Porque dá aquele senso de civilidade. Você vai num lugar onde tem 5 pessoas. Cada uma tem uma opinião. Vai sair um debate. Vai sair alguma faísca, porque as pessoas não concordam. Aí todo mundo diz assim, que bom que cada um ficou com a sua verdade. Não dá um senso de que foi tudo resolvido em paz? Eu chamo isso de blefe da civilidade. Por que blefe? Porque isso só funciona quando aquilo que é essencial para a minha vida não é atingido. Como aqueles que buscam o mestre segundo os seus desejos, têm os seus desejos como centro da vontade, enquanto você não desafiar os meus desejos e respeitá-los, tudo vale. Pastor, que palavra abençoada, que comentário maravilhoso. Gostei muito daquilo que o senhor me ensinou no domingo. Olha, muito interessante, não tinha visto por esse lado. Meus irmãos, faz muito tempo que eu não ouço alguém ser grosso comigo. Todos são muito educados com pastores, teólogos, crentes. Há uma educação, uma civilidade enorme. Isso é um blefe. O que está acontecendo com uma luva de pelica é não se aproxime mais. Não se aproxime mais. Obrigado pelo seu respeito, pela sua consideração e por sua opinião. Mas não. E o que vai acontecer se você insistir? Você vai ver que eles vão se apegar ao mito e não à verdade. Ele não quer saber os seus argumentos, as suas posições, se você somou 1 mais 1 e deu 2. Se deu 3, é porque deu 3 e eu sinto que é 3. Mas você não deve ficar desesperado com isso, tá? Eu não fico desesperado. Um pouco triste, mas não desesperado. Porque Paulo está dizendo alguma coisa que estava acontecendo. Só que ensanduichado por essas dois grupos de passagens, o começo do capítulo 3, onde vai narrando todas essas circunstâncias e essas pessoas, e o começo do capítulo 4, onde ele vai falando esse tipo de pessoa que a gente está vendo aí, ensanduichado entre os dois, ele vai falar, Timóteo, diante de todo esse cenário, onde as pessoas procuram a verdade que querem, você deve fazer isso aqui. E não deve, a gente não consegue encarar essa passagem que a gente vai ler agora sem pensar que o sola escritura, somente a escritura de Deus, tem autoridade sobre todas as outras variações para tomar decisão na sua vida. Ou seja, é regra de fé e prática inspirada por Deus para a sua vida. Não tem como desassociar. Porque, olha só, versículo 16 do capítulo 3 vai dizer assim, toda a escritura, Timóteo, e diante dessa loucura toda, para você é diferente. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele está falando aí do Antigo Testamento, de que ele ouviu, ele foi ensinado nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, e que isso preparou para ter sabedoria
para reconhecer Jesus como seu Salvador e inaugurar uma nova vida para ele e para todas as pessoas com que ele se comunicava. Então ele está dizendo, todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Só que você pode entender aqui Escritura também, como o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que faz comparações o tempo todo entre o Antigo Testamento e as suas afirmações, as suas pregações e os seus ensinos. Jesus equipara a mesma autoridade do Antigo Testamento a tudo aquilo que ele ensinou. E onde é que nós temos tudo aquilo que ele ensinou? Nos Evangelhos. Ao mesmo tempo que você tem outros apóstolos e escritores confirmando isso através de uma série de epístolas, sempre retornando ao ensino de Jesus, que por sua vez tem a mesma autoridade do Antigo Testamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Jesus toma para si, ou declara sobre si mesmo, que o que ele ensina e o que ele prega tem a mesma autoridade do Antigo Testamento, e por isso ele faz comparações o tempo todo com o Antigo Testamento, que é considerado inspirado por Deus. E os seus discípulos, que escreveram as demais epístolas e livros do Novo Testamento, os seus discípulos ensinam tudo aquilo que é derivado do ensinamento de Jesus. Portanto, eles estão na autoridade de Jesus, que por sua vez compara a sua autoridade ao Antigo Testamento. Então, eu não vou muito longe ao dizer que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus, ou seja, soprado por Deus. A fonte do que é ensinado é o próprio Deus. Veio pela pena, veio pela escrita de Pedro, pela escrita de Paulo, veio pela escrita de João, veio pela escrita de Marcos, veio pela escrita dos profetas, veio pela escrita de Moisés, veio pela escrita de Salomão, veio pela escrita de autores que sequer são identificados, como o autor de Hebreus, veio pela escrita de todos eles, respeitando o estilo de todos eles, mas a fonte primária, quem garante, quem banca que esse ensino vem de Deus, é o próprio Deus. Por isso ele é considerado soprado por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então Paulo vai dizer, Timóteo, o livro que você tem em mãos, as escrituras sagradas, não era um livro encadernadinho como tem hoje, viu? Eram rolos. Mas as escrituras sagradas nas quais você foi ensinado, e toda a tradição, por meio de Jesus Cristo, de ensino, de doutrina que você foi ensinado, é inspirado por Deus e não é inútil. Por que isso é chave naquela época e chave hoje? Porque quem procura mestres que não mestres embasados na Escritura consideram a Bíblia inútil. Quando você diz, essa parte das Escrituras não diz respeito a mim, pastor, eu sei que está falando isso sobre o meu casamento, mas com o meu casamento é diferente, o que a pessoa está dizendo é, essa lição é inútil para mim. Eu vou buscar uma lição que seja útil para o meu casamento, ou para o meu divórcio, para o meu ódio, para o meu afastamento, para a minha frieza, para as coisas que eu quero fazer e preciso de apoio. Mas Paulo está falando, Timóteo, ela é útil para você não embarcar no ensino errado, para você repreender pessoas, para você corrigir e para você instruir. Então, ensino, repreensão, correção e instrução. É basicamente como se você estivesse ensinando alguém a dirigir. Como é que você faz para ensinar alguém a dirigir? Esse é o carro, a pessoa entra como motorista, você fica no banco, ou o professor fica no banco do lado, e aí ele vai falando o que a pessoa deve fazer. Aí, de repente, ele percebe, todo mundo sabe o que acontece com quem está aprendendo a dirigir, olha para a própria mão para passar de marcha, esquece de olhar para frente, e aí o que a pessoa vai dizer? Olha para frente, tateia com a mão, passa aqui, troca, olha, você está saindo da faixa, volta para a faixa. É uma série de alertas que impede o quê? Basicamente impede a pessoa de se esborrachar num poste. Então, Timóteo, as escrituras são úteis
para ensinar, repreender, corrigir a rota e informar, instruir qual é a vontade de Deus. Você quer ter o documento que é a última palavra sobre o que Deus quer de você e da sua vida? As Escrituras. Por isso é útil. Mas ele não fica só nisso. No versículo 17, ele ainda completa. Para que o homem de Deus seja apto, então tem uma capacitação aí, e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é perfeito, segundo a opinião de Deus, você vai encontrar nas Escrituras. Você quer saber qual é o lugar do dinheiro na sua vida? Leia as Escrituras. Você quer saber sobre como você pode orar e entrar em contato com Deus? Leia as Escrituras. Você quer saber como é que você faz com essa culpa que está no seu coração? Leia as Escrituras. As Escrituras têm resposta para tudo o que é bom diante de Deus. Tem um autor que resume da seguinte forma. O sola Escritura é basicamente o seguinte: a Bíblia é a última palavra quanto a tudo o que glorifica a Deus. Bonito, né? A Bíblia é a última palavra quanto a tudo que glorifica a Deus. Então, meus irmãos, eu não me envergonho, e você não deveria de se envergonhar, diante de alguém que diz assim, não, Deus sabe que o meu caixa 2 é porque eu estou precisando de dinheiro. Deus sabe que eu estou sonegando imposto porque eu preciso tirar aquelas férias. Deus sabe que eu minto para não ferir as pessoas. Eu tenho ouvido muito isso. Deus sabe, pastor. Eu tenho sentido muito assim que Deus me entende. E eu não me constranjo, meus irmãos, de dizer assim, desculpa, com todo respeito, você está errado. Você está errada. Como assim? Você vai falar que Deus não falou comigo? Sim, Deus não falou com você. Porque no livro que mostra o que ele falou, diz exatamente o contrário. Então, não, você não está sendo plenamente preparado, capacitado para as obras que Deus quer que você realize, ou para as obras que Deus quer realizar em você. Você só está dizendo coisas para que você tenha os dois ao mesmo tempo. Para que você não abandone a ideia de que tem alguém cuidando de você e para que você, ao mesmo tempo, cumpra os desejos do seu coração. Antes havia um constrangimento, mas como a nossa cultura ao redor vive agora em tempos de pós-verdade, o constrangimento acabou. Certa vez, eu vi uma mulher se divorciar do seu marido, foi numa outra igreja, e essa mulher se divorciou de muitos anos de igreja, conhecia a Bíblia de capa a capa, e ela começou a ser acompanhada por um guru. Um guru que disse que ia liberar o seu potencial, liberar tudo que ela era, e ele começou pelo casamento. Olha, seu casamento está restringindo você. Seu casamento está te impedindo de ser quem você é, de te liberar, de te... E essa mulher, de décadas de casamento, resolveu se divorciar do marido. Algum tempo atrás, onde existia verdade, a sua verdade, não é verdade, vamos debater, havia um constrangimento. Qual era o constrangimento? Normalmente a pessoa sumia da igreja. Eu não estou falando que isso é bom, isso é ruim. Mas o movimento era de sair. Até que o vocabulário costumeiro era fulano desviou, sabe? Fulano desviou. Encontrei fulano no centro, nem olhou para minha cara. Mas o que essa mulher fez foi diferente. Como ela se sentiu amparada por toda uma cultura que a ensinava que o que ela estava sentindo era verdadeiro, ela continuou indo à igreja, sentando no primeiro banco da igreja, cumprimentando o pastor no final do culto,
dando beijinho, tchauzinho, sorrindo e feliz. E eu conheço o coração desse pastor. Não sou eu, era um outro pastor. E eu sei o que ele sofreu ao vez após vez se sentar com aquela pessoa e ela dizer assim: entendo o que você está falando, respeito muito seu amor por mim, mas Deus me falou diferente. E essa mulher ia lá, levantava a mão, cantava verdades bíblicas que ela mesma não acreditava. Esses são os tempos que a gente está vivendo. E no capítulo 4, Paulo vai apontar para uma outra direção. Timóteo, eu te falei a qualidade das escrituras. Agora eu quero que você ouça o que eu quero de você com as escrituras na mão, diante desse cenário, com essas pessoas que estão te cercando. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, não se esqueça de que você não está cercado só de uma cultura que nega a Deus. Não se esqueça que você não está só cercado de mestres que ensinam todas as coisas contrárias à palavra de Deus. Não se desespere que você está num contexto de pós-verdade, porque você está, antes de mais nada, na presença de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Por isso, eu o exorto solenemente. Versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Timóteo, quando você olhar assim para o lado e você vê mestres dizendo: liberem seu potencial, não se deixem aprisionar por doutrinas antiquadas. Quando você olhar para a sua esquerda, Timóteo, e você olhar assim: respeito muito sua opinião, Timóteo, mas realmente eu não acho que Deus deixou de me amar, eu não acho que eu estou contrariando nada de Deus, seguindo esse caminho, que contraria um pouco esse livro aí que você está lendo. Respeito muito, mas eu encontrei um outro livro maravilhoso. Nossa, eu estou num grupo agora sensacional que tem me falado muito do amor de Deus e fala que nada do que está escrito nesse livro vale a pena. Quando você olhar para os programas de TV, quando você ligar num canal onde está passando um programa evangélico, onde eles estão abençoando algum copo d'água e cobrando R$300 para você dar para a igreja em troca de uma bênção, e abre a Bíblia e lê assim, e mostra onde é que estão os R$300 nas escrituras. Quando você vê pessoas afirmando que Jesus Cristo não é nada nem ninguém, quando você vê programas de humor ridicularizando a cruz de Cristo, ridicularizando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, quando você vê grandes empresas vendedoras de produtos de beleza para mulheres, grandes empresas vendendo todo tipo de produto, todo tipo de artefato, e colocando como garota e garota propaganda pessoas com uma mensagem que vão completamente contrária à vontade de Deus. Timóteo, João, Maria, Paulo, Marcos, Elizabeth, Lília, Murilo, Daniele, várias Danieles. Quando vocês olharem e se verem cercados por todo esse cenário, pregue a palavra. Esteja preparado tempo e fora de tempo, ou seja, quando for conveniente e quando não for. Ai, pastor, é meio chato, né? É meio chato eu dizer aquilo para a pessoa. Diga. Repreenda, corrija e exorte. É bom mostrar aqui que a gente está falando num contexto onde Timóteo está recebendo conselhos de Paulo para pastorear a igreja. Há orientações para o pessoal de fora da igreja, há orientações para aqueles que não criam em Jesus, normalmente se voltando para o evangelismo. É importante perceber que Paulo está falando principalmente de quem? De pessoas de igreja. De pessoas de igreja. Paulo está preparando Timóteo para uma série de pessoas de igreja. Exorte no sentido de anime. E aí vem a parte final que eu queria falar para você.
Você tem que preparar em tempo e fora de tempo. Você tem que repreender, corrigir, exortar, na confiança de que a base do que você está ensinando, do que você está pregando é a palavra de Deus, com toda a paciência e doutrina. Ou seja, fidelidade ao ensino bíblico e paciência. Essa partinha paciência, ela é riscada dos estetas da reforma. E é uma das coisas que eu olho e é aquela vergonha alheia, principalmente em redes sociais. Gente com uma tocha na mão preparado para fulminar. E eles se esquecem dessa palavrinha aí, paciência. Paciência que provém do amor. Meus irmãos, eu não estou falando assim. As pessoas confundem paciência, quando eu falo isso, com ser um João bobo. Sabe? Ah, pastor, desse jeito vão passar a gente sempre para trás. Não estou falando para você ser um João bobo. Por que é que dizer a verdade precisa vir com um direto de direita? Por quê? Por que eu tenho que me esgoelar, dar murros na mesa e atacar a goela de alguém e sacudir para falar a verdade? Por que eu não posso falar a verdade com paciência, com longanimidade? Por que eu não posso falar a verdade com calma? Por que no anseio de conquistar o coração das pessoas e de ver a obra de Deus agindo nelas, eu não posso ser brando? Porque a própria Escritura já tem força o suficiente para ofender, para constranger, para intimidar. Você não precisa somar forças para dar uma certa. Que é contrário de paixão, viu? Há pessoas que pregam de forma muito apaixonada, muito enérgica. Energia é diferente de ofensa gratuita. Meus irmãos, o primeiro pilar da reforma protestante, convencionado, né? Como eu falei, não sentou todos os reformadores, eles agiram muitas vezes separados, não sentaram numa rodinha falando, vamos resumir? Ô Calvino, faz um marketing aí. Gente, que tal 5 solas da reforma? Pronto, acho que vai pegar. Não foi isso. Isso foi muito posterior que foram feitos esses slogans. Eles aparecem nos documentos da reforma e livros e ensino, mas eles foram reunidos muito posteriormente. A primeira coluna é somente a escritura, regra de fé e prática. Você não vai ter uma espiritualidade saudável. Você não vai conhecer a vontade de Deus, que é amor, que é justiça, através do seu coração, ou dos mestres que só falam que te agradam. Isso não vai acontecer. E o tempo vai dizer. O tempo vai mostrar que ter agradado o seu coração não vai trazer bons frutos, não vai transformar a sua vida. As pessoas que mais te amam são aquelas que mais te confrontam. As pessoas que mais te amam e te consideram são aquelas que genuinamente, ao observar que a sua vida não está indo para um bom caminho, te orientam. Quem faz isso utilizando a palavra de Deus, com paciência, com piedade, ela não quer te escravizar. Ela não quer te controlar. Talvez você possa até ir para uma outra igreja. Talvez você possa até se mudar de cidade. Você não é um bem como um móvel de uma igreja qualquer. Você, em Jesus Cristo, é o filho amado de Deus, é a filha amada de Deus. E diante de uma grande tragédia que se avizinha na sua vida, de não conhecer a vontade de Deus, ele não ia se revelar? Aliás, ele ia se revelar como uma mãe que pergunta para um filho: você quer viver de jujuba, chocolate e doce de leite? Ou você quer comer um prato equilibrado com alface, arroz, feijão, proteína? O que você quer, meu filho?
Mamãe, eu quero jujuba. Mamãe, eu quero chocolate, eu quero doce de leite. Eu vou viver só disso. Ah, tá bom, meu filho. Ah, eu vou atender o seu desejo. Não, meu filho, eu posso até te dar uma jujuba depois. Mas se você viver só disso, você, você não vai viver de forma saudável. Você não vai viver bem. Uma tragédia vai acontecer a longo prazo. Presta atenção nessa palavra. Presta atenção nessa coluna da reforma. Se você está numa igreja reformada, mas você tem dito por aí que há algumas opiniões suas diferentes das escrituras, se arrependa, volta atrás. Olha com peça a Deus para você olhar com os olhos que Timóteo foi desafiado. Olhar como o livro, as escrituras inspiradas por Deus, a revelação do próprio Deus. Só a escritura diz muito mais, mas para essa noite, e olhando para os nossos dias, eu gostaria de dizer isso para você e orar para você agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Essa mensagem é uma mensagem composta há cerca de 2000 anos atrás, revisitada há cerca de 500 anos atrás, e ainda aplicável nos dias de hoje. Senhor, as muitas verdades da pós-verdade só causam confusão e mais separação ainda. Cada um começa a viver na sua própria bolha. Mas o Senhor está convidando para viver segundo a liberdade que a tua palavra dá. Pai, eu não tenho provas arqueológicas para comprovar tudo que eu estou dizendo. A minha aposta, Senhor, é que algumas pessoas estão ouvindo isso agora, estão sendo tocadas pelo Senhor, e estão olhando para aquela Bíblia empoeirada num canto, ou para o aplicativo do celular que nunca abre, ou mesmo para o seu computador onde tem a Bíblia escrita, e tomar uma decisão agora. Eu quero saber o que é que esse livro, a quem o apóstolo Paulo diz que é a própria palavra de Deus soprada, diz para a minha vida. Entendendo que é uma vontade de amor e de justiça para mim. Em nome de Jesus, amém. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima semana. Não se esqueça do que foi falado para você hoje. Essa palavra é muito importante para que você conheça a sabedoria de Deus. Até.